A Câmara dos Deputados deve votar hoje o marco temporal de terras indígenas. E a Yasmin Costa tem os detalhes. Vamos conversar novamente com a Yasmin. Ela já nos trouxe aqui, antecipou o assunto, porque essa votação, inclusive, pode acontecer hoje. Yasmin, é essa articulação que tudo indica, se for a plenário, vai ser votado e vai ser votado com provavelmente essa aprovação aí do entendimento do marco temporal, que é o mesmo da Constituição lá de 88. Não dá para mexer naquele entendimento, é isso, né? Exatamente isso. Mais uma vez, boa tarde para você, Piotr, para todo mundo que está com a gente. A ideia dos parlamentares avaliando, porque esse texto chega ao plenário da Câmara dos Deputados vindo de uma urgência constitucional. Na semana passada, os parlamentares aprovaram com uma margem ampla a urgência, que é aquele processo que tem aqui dentro do regimento interno, tanto da Câmara quanto do Senado, que traz a matéria para votação diretamente em plenário. E como eles avaliaram lá que teve uma votação expressiva para trazer essa proposta para plenário, a avaliação permanece de que se o texto realmente for pautado, não tem jeito, ele vai ser aprovado. O que acontece é que, principalmente, os parlamentares da bancada ambientalista, os parlamentares que fazem parte da base do governo, têm reclamado que isso pode representar um retrocesso, isso pode trazer comprometimento para essas populações, para as populações indígenas, inclusive, como eu trouxe aqui na abertura, a ministra Sônia Guajajara, que na semana passada também esteve aqui há pouco. Ela participou de uma manifestação da bancada do COCAR justamente para pedir a retirada de pauta desse projeto de lei. Eles alegam que isso poderia significar um genocídio e impedir ali que povos isolados estivessem efetivamente em seus espaços e avaliam que, por isso, o projeto de lei não deveria ser aprovado aqui dentro do Congresso Nacional. Entre outras coisas, como você bem trouxe, né, Piotr? Ele estabelece ali a tese de que as populações indígenas que ocupavam as terras até o dia 5 de outubro de 1988, que é a data da promulgação da Constituição, elas têm o direito. Depois disso já muda a história, a demarcação já não é mais adequada na avaliação dessa tese do marco temporal. E a articulação é para retirar isso de pauta e o presidente da Câmara tem dado sinais claros de que quer pautar, mas ele também aceita uma negociação. Como seria essa negociação? Porque na semana que vem, o Supremo Tribunal Federal também tem um julgamento para analisar um recurso de Santa Catarina que trata basicamente dessa questão envolvendo a demarcação de terras indígenas. Lira sinaliza que se o Supremo Tribunal Federal adiar o julgamento lá, ele também pode adiar por aqui, para tentar uma articulação, uma conversa maior com os parlamentares. Mas o que ele deixa bem claro é que ele não quer abrir mão da prerrogativa do Legislativo, que é justamente legislar sobre causas e deixar isso para o Supremo Tribunal Federal. A gente está aqui dentro do Salão Verde, pelo menos a princípio, o presidente da Câmara não abriu sessão aqui no plenário da Câmara dos Deputados e, inclusive, daqui a pouco, às 5 da tarde, a bancada ruralista vai fazer uma coletiva de imprensa junto com o relator dessa matéria, o deputado Arthur Maia, que é justamente para defender. Eles avaliam que essa questão envolvendo o marco temporal traz segurança jurídica, porque deixa claro o que a própria Constituição diz e ainda mais claro a partir de um projeto de lei, a partir de uma lei. A gente vai seguir acompanhando por aqui, porque ainda está tendo muita negociação no bastidor, porque esse assunto realmente divide opiniões e é um assunto antigo, tanto aqui no Legislativo quanto no Judiciário. Eu volto com você, Piotr. Muito obrigado. Tá aí o trabalho da Yasmin Costa, que nos trouxe em detalhes como é que está essa articulação. Quando a Constituição foi promulgada lá no dia 5 de outubro de 1988 pelo Dr. Ulisses Guimarães, vários dos artigos precisavam ser regulamentados e disciplinados. Você tinha que ter leis complementares. É o que o Congresso está fazendo agora. Mas nenhum artigo pode ser afrontado por uma regulamentação. O projeto de lei é infraconstitucional, ele não pode ir contra o que a Constituição definiu. E neste caso, a Constituição é muito clara. O que ela disse, olha, se os indígenas ou determinada etnia ocupavam essa terra até o dia 5 de outubro de 1988, eles têm o direito de pedir a demarcação como terra, por exemplo, indígena. Se eles não ocupavam, eles já não têm mais esse direito. De 88 para cá, passaram-se décadas. E claro que esse solo pode ter sido ocupado por outras pessoas.
inclusive pelo agronegócio, que gera divisas para o Brasil, gera comida para o mundo inteiro. 1 bilhão de pessoas se alimentam com o agronegócio brasileiro. De repente, agora, vem uma decisão que não, essa terra era indígena. Agora que a determinada etnia está reivindicando essa terra, porque também você perde o controle. Porque se a gente partir desse pressuposto, em 1500, tudo isso aqui era dos indígenas. Mas você tem que levar em conta que 1500 era uma realidade, 2023 é outra realidade. E aí você vai lá e manda todo mundo sair de lá, inclusive pessoas que podem morar, pode ter um conjunto residencial nessa área, um conjunto habitacional nessa área, pessoas podem estar morando lá. Daí você cria um ambiente de insegurança jurídica. Insegurança jurídica derruba qualquer possibilidade de investimento. E este país precisa de investimento. Precisa de investimento para crescer. Não com benefícios fiscais que o governo dá e não tem de onde tirar porque já está devendo. Já tem um problema de contas públicas, de déficit, inclusive, nas contas públicas. Mas você trazer investidores para gerar riqueza, gerar economia. E com isso, obviamente, fazer a roda da economia gerar, gerando empregos. Bom, e aí tudo acontece e começa a funcionar bem. O problema está na insegurança jurídica, de se revisitar um tema que a Constituição já deixou claro. Qual é o entendimento? O que viria agora de projeto de lei é como é que você vai fazer essa demarcação, se tem prazo para fazer, mas que você não pode retroagir agora, dizer, não. Se você, por exemplo, reconhecer que essa terra era de determinada etnia, esse terreno, em qualquer lugar do país, por exemplo, agora em 2023, não vale. Você tinha que ter feito isso e provar que você estava lá em 5 de outubro de 1988. Essa é a questão. A Constituição deixa claro. Um entendimento de lei agora não pode revogar um artigo constitucional. A Constituição é a carta magna, ela está acima de tudo. Isso é muito claro. Não se revoga a Constituição, não se reescreve a Constituição. Você pode aprovar reformas. Você aprova reformas, tudo bem, mas tudo isso é discutido no Congresso Nacional. É lá que se legisla, é lá que se discute as leis do país. A Câmara dos Deputados deve votar hoje o marco temporal de demarcação das terras indígenas. A gente estava acompanhando a reportagem agora da Yasmin Costa. E pelo texto do projeto de lei, somente terras ocupadas por indígenas, no momento em que a Constituição de 88 foi promulgada, é que tem direito à demarcação do território. Para falar sobre o assunto, a gente recebe agora, no Prós e Contras, Pedro Lupion, deputado federal pelo Progressistas do Paraná e presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária na Câmara. Deputado, seja bem-vindo. Boa tarde ao senhor. Boa tarde, obrigado pelo espaço, parabéns aí pelo trabalho, à disposição. Deputado, rapidamente, eu sei que o senhor tem compromissos aqui, mas eu gostaria de ouvi-lo sobre 2 pontos especificamente. A Constituição me parecia clara, se ela precisava de alguma regulamentação não pode afrontar o artigo constitucional. E parece que esse entendimento poderia ser dado pelo Supremo Tribunal Federal. A Câmara está respondendo claramente ao Supremo que quem legisla é o Congresso Nacional? A Câmara está fazendo seu papel, né? Faz 16 anos que esse projeto tramita aqui. Efetivamente, o marco temporal é constitucional. Nós não precisaríamos estar, principalmente, botando em lei as 19 condicionantes do julgamento lá de trás da Raposa Serra do Sol, que foram feitos, inclusive, pelo STF, à época o ministro Aires Brito. Nós não deveríamos ter a necessidade de deixar isso claro em lei, já que essas condicionantes foram impostas, inclusive, pelo Supremo Tribunal Federal. Mas como há um julgamento que já começou, está 1-1 hoje, um pedido de vistas, e a ministra Rosa Weber, que é a presidente do tribunal, pautou para o dia 7 de junho esse julgamento, que é em relação ao Madim do estado de Santa Catarina, da demarcação de uma área conhecida como Morro dos Cavalos, que pode gerar repercussão geral, e essa repercussão geral derrubar o marco temporal e abrir uma possibilidade de demarcação de 22% do nosso território, que isso seria praticamente a grande maioria áreas já consolidadas de produção, inclusive áreas urbanas de municípios. Isso gera uma preocupação enorme, mais uma insegurança jurídica para os produtores, e nós temos que fazer o nosso papel de legislar. Tá, deputado, isso vai ser votado hoje? O senhor acredita que realmente vai ser votado para, digamos, diminuir a ansiedade que está gerando muita insegurança jurídica, o temor de que o Congresso não debata esse assunto e venha uma resposta via Poder Judiciário, via STF? Veja, o acordo que foi feito na semana passada foi que nós votaríamos a urgência na quarta-feira, como foi feito. Aliás, é importante ressaltar que colocamos 324 votos no plenário na urgência desse projeto e que hoje seria analisada, o primeiro item da pauta seria a análise do mérito, né, do PL 490. O compromisso com o presidente Arthur Lira é esse, continua sendo esse,
nós estamos trabalhando com esse calendário e com a votação hoje, preparados para essa votação em plenário. Sabemos das críticas, sabemos das reações em relação a esse projeto, mas temos a argumentação necessária para combatê-los, debatê-los e efetivamente justificar a necessidade urgente de que a gente debata esse tema dentro do Legislativo, até para dar um conforto ao STF em relação ao próximo julgamento. Tá, deputado, então, último questionamento. O senhor falou de repercussão geral, que normalmente um julgamento desse porte tem por parte do Supremo Tribunal Federal. Se o Congresso agora, via Câmara, decidir agora, deixar muito claro essa posição de quem legisla é o Congresso Nacional, exatamente num tema em que o Supremo também pode se debruçar na semana que vem ou nas semanas seguintes, isso também vai dar uma ideia de repercussão geral de que quem legisla é o Congresso Nacional? Eu acho que é uma questão de, efetivamente, nós deixarmos claro o papel de cada um. Né? O nosso papel é legislar, não é o papel do Supremo Tribunal Federal. O Supremo se posiciona nessas questões quando há omissão do Poder Legislativo. E, nesse fato, temos que reconhecer que há omissão. Houve, né, a omissão do Poder Legislativo, 16 anos tramitando o projeto, isso não é razoável. Sim. Então, nós temos que fazer o nosso papel e deixar claro que o papel institucional de legislar nesse país cabe ao Congresso Nacional, e é isso que nós estamos fazendo. Deputado, muito obrigado pela gentileza de se juntar a nós aqui na Jovem Pan. Muito boa tarde ao senhor, hein? Boa tarde, obrigado. Um grande abraço.